Bom dia, alunos. Continuando as nossas correções, então, vamos para a lista 2 de atividades que foi deixada lá no portal da Senec Digital para vocês, tá? A lista 2 de atividades, ela começava com a seguinte questão. Marcelo precisa pagar algumas despesas. Ele registrou em uma tabela os valores à vista e a prazo dessas despesas. E aí lá tinha o valor do IPVA, tá? R$248, seguro R$834, licenciamento R$100 e R$346 de manutenção. Somando aqui, 6, 4 dá 10, 18, vai 1, dá 8, 12, vai 1, 10, 11, 12, 15, um total de R$1.528, ali é a primeira coluna da tabela. Na segunda tabela, do ladinho, mostra os valores a prazo. Daí mostra assim, são 5 parcelas de R$52, que vai dar um total de 260. 8 parcelas de R$115, que vai dar um total de 920. 4 parcelas de R$28, que vai dar um total de 112. E 4 parcelas de 95, que totalizam R$380. E aí eu faço o somatório para ver quanto dá se eu fosse pagar a prazo, certo? 6, 2, 8, 9, 17. Vai 1, 10, 12, 13, 16. 1.672. Esse era o total da segunda coluna da tabela. E aí pergunta, se Marcelo optar por pagar todas as despesas à vista ao invés de a prazo, quanto ele irá economizar? Então, vou fazer 1.672 menos 1.528, que vai dar um total de 12 menos 6 menos vai dar 4, 6 menos 5, 1. R$144 é o valor que Marcelo vai economizar, então. Então, Marcelo vai economizar R$144, tá? Sempre cuidar para colocar ou R, cifrão, vírgula, 00 ou escrever a palavra reais, tá? Na resposta final da pergunta. Questão número 2. Diz que Sérgio precisa comprar uma máquina. Como ele não possui dinheiro para pagá-la à vista, terá que comprar a prazo. Nesse caso, o preço será de R$3.780 em 12 prestações iguais. O salário dele é de R$1.760 por mês e ele tem despesas fixas de R$1.580. Pergunta é, Sérgio poderá pagar as parcelas dessa compra? E justifique, certo? Então, primeira coisa que eu preciso saber, quanto vai dar a parcela? Se a máquina custa R$3.780, quer dizer, 3.780 dividido por 12 para ver o valor de cada parcela, certo? Então, 3 dá 36, vou recordando, já vamos recordando a divisão, né? 37 menos 36 sobra 1, baixo 8 dá 18, vai dar uma vez 12, 12, sobra 6, baixo 0, 60 dividido por 12 dá 5, certo? Então, dá 315 o valor de cada parcela dessa máquina. E ali diz que o salário dele é R$1.760 e fala que ele tem um gasto fixo já de R$1.518, certo? Então, eu vou ver se sobra um valor maior que o valor da parcela que ele precisa pagar para saber se ele consegue fazer essa prestação. Então, vamos lá, empresta 10 menos 8 dá 2, aqui ficou valendo 5, 5 menos 1, 4, 7 menos 5, 2. Sobra para ele por mês R$242. Como o valor da parcela é 315, então ele não poderá comprar, né? Não, pois sobra menos que o valor da parcela. Certinho? Então tá, questão 2 resolvido. Passamos para a questão 3, tá? Questão 3, Ana
Luísa e Júlia fazem aniversário na mesma data. Observe o comentário feito por cada uma delas em relação à idade que cada uma tem hoje. E o que eu coloquei ali? O ano base que a gente vai se considerar é 2019, que é a data inicial. Não interessa o dia que ela fez aniversário, vamos considerar o nosso ano base 2019. Ana, eu sou 6 anos mais velha que Júlia. A Luísa diz, eu sou 3 anos mais nova que Ana. E a Júlia diz, eu nasci em 1989. Então, iniciaremos pela descoberta da idade de Júlia. Né? Questão número 3 é o ano que vigente, no caso ali considerei 2019 menos 1989, tá? Então o ano de nascimento menos o ano que se está, menos o ano de nascimento, nos dá a idade dela. Então 9 menos 9, 0, aqui eu vou pedir emprestado, vai ficar 11 menos 8, 3, que ficou 9 menos 9, 0, né? Então, a Júlia tem 30 anos. Tá? Continuando, a Júlia tem 30 anos, então diz que a Ana é 6 anos mais velha que a Júlia. Então, 30 mais 6, a Ana tem 36 anos. E a Luísa diz que é 3 anos mais nova que a Ana. Então, é 36 menos 3, 33 anos. E aí está a idade das três. Passando para a quarta questão, fala de um dado. Tá? Um dado tem os números naturais de 1 a 6, distribuído em suas faces. A soma de 4 deles é 18. Quais são os números que não foram somados? Aí vocês têm duas possibilidades de raciocínio. Uma é, se eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4... mais 5 e mais 6, tá? Eu somo, aqui deu 6, 11, 15, 18, 20 e 21. O somatório total tinha que dar 21, mas eu sei que eu tenho somado 18, então sobra 3. Duas faces não foram somadas. Quais são as duas faces que eu somo e vai dar 3? Bom, só tenho duas possibilidades. 1 mais 2 dá 3, então é as faces 1 e 2. E a alternativa correta é a letra E. Tá? Questão número 5. Considere a sequência de números. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Então, ali vocês têm essa sequência aqui, ó. E aí, vocês tinham que se fragar que ela começa a se repetir de novo no próximo número 1. Então, aqui eu tenho 6 algarismos. Então, ela se repete a mesma coisa de 6 em 6. E a pergunta é, qual é o número que ocupa a posição 2017 nessa sequência? Então, eu vou fazer 2017 dividido por 6. Então, 3 vezes 6, 18. Sobra 2, baixa 1, dá 21. Vai ficar 3 vezes 6, 18. Tá? Vai sobrar 21 menos 18, 3, baixo 7, 37, 6 vezes 6, 36, tá? E sobra 1. Então, o 1 é a posição da casa desse algarismo, ou seja, é a primeira posição. Então, quem é o algarismo que está na primeira posição? É o algarismo de número 1. Então, essa é a resposta aqui, o número 1. Certo? Vamos para as continhas onde vocês têm que encontrar os valores que vão nos locais indicados, tá? Vamos dividir aqui. É a número 6, letra A. Vocês têm assim o seguinte número, é uma divisão, né? Onde é o nosso número, que vai ser dividido pelo nosso dividendo, divisor e o nosso quociente aqui, certo? E aí vocês tinham toda a divisão montadinha lá, daí aqui, onde vocês tinham que completar, tá? Certo? A nossa divisão. Então, ó,
8 menos 6. Então, quer dizer, esse número que está aqui, ele foi gerado quando eu multipliquei este número por esse daqui. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 2 e que vai dar 6? 3. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Agora, o que acontece ali? Eu não tenho, mas eu sei que é 7 vezes 3, 21. Eu sei que aqui vai ser o número 21. Então, aqui, ó, esse número menos 1 vai dar 2. Então, o que eu faço para saber o número que vai aqui? 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. Porque eu tinha esse número aqui. Logo, esse número aqui é um 3. Tá? Então, aqui eu vou baixar o 4. 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24 e sobra 0. Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, vão anotando ali que depois a gente vai para o nosso chat, onde vocês podem fazer as perguntas, tá, gente? Então, agora eu vou explicando, mostrando para vocês da onde saem os resultados, e aí depois, se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar lá, tá? Vou reescrevendo as questões aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Isso aqui é uma multiplicação, então, o que vocês podem observar? Esse número vezes 5 dá 5. Esse número vezes 7 dá 7. Então, e eu sei que tem um 4 aqui no meio, então quer dizer que esse número aqui deve ser 4. E o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 5, multiplico por ele mesmo e dá 7 é o número 1. Então, já matamos a charada aí dos números que faltavam na multiplicação. Agora basta a gente somar. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Então, aqui está o 5 que estava faltando ali no meu espacinho, que eu não cheguei a colocar. Está ali o 15. E agora a gente soma. 5, 4, 7 mais 9, 16. Vai 1. E aqui é o 6. Tá? 16.645. Aquele 5 que tá ali na folha de vocês, ele ficou para baixo. Então, vocês podem arrumá-lo aí. Aquele 5, ele tinha que estar aqui, ele tá baixado. Tá? Então, vocês arrumem que foi um erro de digitação ali, ou na hora de passar para vocês, desconfigurou. Assim como a letra C, agora vocês vão ver que ela ficou meio desconfigurada. As posições dos números não estão exatamente onde deveriam estar, né? Letra C. Tá 1 espaço em branco, 4 espaço em branco. Daí aqui a princípio é o 9, um espaço em branco, 6, e aí um sinal de mais. E aí, então, aqui tem que dar 2, aqui tem que dar 0, aqui tem um espacinho branco, aqui tem um 1. Tá? Então, para que eu faça esse número mais 9 dá 2, então tem que ser 12, né? Então, vai ser 3. 3 mais 9, 12, vai 1. Aqui ficou 5. Para dar 0, vou considerar mais 5. 5 mais 5, 10, vai 1. Agora, esse 1 mais 6... dá 7. E aí, então, nesse lugar, vocês podem me dizer assim, Sônia, mas eu posso botar um 0 aqui. Sim, se eu colocar um 0 aqui vai ser 7. Se eu colocar o número 1 aqui, vai dar 8. Se eu colocar o número 2 aqui, vai dar 9. E são essas as 3 possibilidades de número que eu tenho para aquele espaço. Por que eu tenho apenas 3 possibilidades? Porque esse número aqui não pode ser outro, ele tem que ser 1. Então, para essa posição aqui, eu teria 3 possibilidades. 0, 1 ou 2. E aqui seria 7, 8 ou 9. Certinho, gente? Vamos para a próxima.
Questão número 7. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com os algarismos 3, 4 e 5? Tá? Lembrando, 3, 4 e 5. Lembrando que eu preciso montar números com os 3, mas eu não posso repeti-los, porque diz distintos. Começamos por aqui, o 345, e a gente muda as posições. 354, 435, 453, 534 e 543. Então, são todas as possibilidades que eu posso fazer montando os números com esses 3 algarismos. Não tenho mais nenhuma possibilidade, pois eu não posso repeti-los. Tá? É isso aí. Passando para a atividade 8. Então, atividade 8, vou apagar o quadro, tá? Atividade 8 fala que Caio foi a uma papelaria e comprou algumas caixas de caneta. Tá? Cada caixa custa R$60, tá? E continha 15 canetas dentro de cada caixa. Considerando que ele comprou 75 canetas, pergunta: qual era o preço de cada caneta? Então, inicialmente, se ele pagou R$60 cada caixa de caneta, que tinha 15 canetas dentro, a primeira conta que eu vou fazer é 60 dividido por 15, que é a quantidade de caneta que tem dentro de cada caixa. Eu vou achar que cada caneta, então, custa R$4, tá? Na letra B, a pergunta é: quantas caixas Caio comprou? Tá? Tá dizendo que ele comprou 75 canetas. Então, eu tenho que fazer 75 dividido por 15. Eu vou achar que Caio comprou 5 caixas de caneta. Porque 5 vezes 15 dá 75, certo? E na letra C diz assim: quanto Caio pagou no total? Se cada caixa custa R$60, então são 5 vezes 60. Ele gastou um total de R$300 aí. Tá? E era isso, essa questão. Tá? Questão número 9. Tá? Na igualdade 45 menos 18 igual a 27, qual o nome da operação indicada? Então, essa aqui era quais as nossas operações fundamentais. Operação de subtração. Tá? Na letra B, perguntava assim: bom, na subtração, cada termo tem o seu nome. Então, qual é o valor do minuendo? Então, o que vocês têm que lembrar? Que minuendo sempre é o maior número, é da onde eu vou subtrair. Então, minuendo é 45. Qual é o valor do subtraendo? Subtraindo é aquele que eu vou estar subtraindo, tá? Então, nesse caso, 18. E letra D é qual é a diferença. Então, a diferença é o resultado de uma subtração. Logo, a diferença é 27. Certo? Questão número 10. João foi à feira e comprou 1 quilo de tomate por R$2,90. Então, começando, ele comprou 1 quilo de tomate, custava R$2,90. 1 quilo de cebola, R$3,30. Tá? Comprou 2 quilos de batata, R$1,90 o quilo. Então, ou eu somo 2 vezes o R$1,90 aqui, coloco 2 vezes na minha conta de adição, ou eu já sei que 1,90 vezes 2 é 3,80, eu poderia apenas somar assim, 2,90, 3,30, 3,80. Aí, a gente que sabe como fica melhor, tá? E 2 dúzias de ovos por R$2,95 a dúzia. Então, também, ou eu vou colocar 2 vezes o R$2,95 aqui para somar, né, fazer meu somatório, ou aqui eu já vou colocar, bom, R$2,95 vezes 2 vai dar R$5,90. Independente do jeito que vocês raciocinarem para fazer a soma, porque a pergunta é quanto o João gastou, vai dar o mesmo resultado, tá? Só que assim a conta fica um pouquinho mais comprida, assim ela fica um pouco menos, mas o resultado é o mesmo.
5 mais 5, 10. Vai 1. 10, 13, 22, 31, 40, 49. Vai 4. 6, 9, 10, 11, 13, 15. R$15,90. Esse é o total que João gastou, então, tá? João gastou, vocês podem usar R cifrão, 15,90, ou escrever R$15,90, daí escreve reais, né? Não pode deixar de botar o símbolo, certo? E aí, a próxima questão é assim, ó, se João tem 5 notas de R$5, então 5 vezes 5, ele tem R$25, tá? 5 vezes 5, 25. Mais uma nota de R$2, então mais 2. Então ele tem um total de R$27. Se ele tem isso de dinheiro, a pergunta é, João conseguirá pagar suas compras? Sim, a pergunta é, ele vai conseguir? Sim. Vai sobrar ou vai faltar dinheiro? Vai sobrar. Não pergunta quanto vai sobrar nem quanto vai faltar, então não precisa calcular. Se a pergunta fosse, vai faltar ou vai sobrar? Quanto? Daí vocês calculariam o quanto, tá? Se não pergunta, não precisa, tá? Questão número 11. Numa adição, a soma é 1.695. O que é a soma? É o resultado de uma adição. Então, está dizendo que o resultado de uma adição é 1.695. E uma das parcelas é 725. E eu quero saber qual o valor da outra parcela. Então, quer dizer que eu somei esse número mais um e deu esse aqui. Então, eu vou subtrair do meu total uma das parcelas para descobrir a outra. 5 menos 5, 0. 9 menos 2, então 7. 16 menos 7, então vai dar 9. Resultado 970, então é o valor da outra parcela que eu somei com 725 e deu 1.695. Certo? Vamos para a próxima questão, número 12. Tá? Questão número 12 também, numa subtração, o subtraendo é 282 e a diferença é 689. Qual é o minuendo? Como eu já tinha falado antes, né, o minuendo sempre é o maior número dele, eu tiro o subtraindo e sobra a diferença. Agora eu tenho o subtraindo e eu tenho a diferença, então eu vou ter que somar para chegar no minuendo. Então, eu tenho o subtraindo que é 282, vou somar com a diferença que é 689, tá? 2 mais 9, 11, vai 1, 8 mais 8, 16, mais 1, 17, aí 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Resultado, então, da questão número 12, 971. Então, esse é o valor do minuendo. E a última questão, então, da nossa segunda folha. Numa subtração, o minuendo é 9.874 e a diferença é 1.122. Qual é o subtraendo? Então, aqui eu tenho o minuendo, é o maior deles, então 9.874, e eu tenho a diferença. Diferença, então, é esse número aqui. Então, eu vou diminuir a diferença para chegar no subtraendo. 1.122. Então, 4 menos 2, 2, 7 menos 2, 5, 8 menos 1, 7, 9 menos 1, 8. O valor do nosso subtraendo, então, é 8.752. E era isso, então, a nossa segunda lista de exercícios. Certinho, um beijão, até a próxima aula.